Muito bem, vamos lá então? Vamos lá. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos estudar do referido livro o capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações. Vai estudar como subtítulo Influência do Espírito do Médium, Sistema dos Médiuns Inertes, Aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenho, etc. E dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Nós começamos este capítulo a semana passada, infelizmente o vídeo não foi para o ar, porque eu tive problemas gravíssimos aqui, de técnicos aqui, tive que reinstalar meu aplicativo de transmissão e hoje me parece que está bastante estável. E nós vamos dar sequência, que nós paramos na pergunta de número 20. Vocês busquem lá nesse capítulo a pergunta de número 20, que é a partir daí que nós vamos começar os nossos estudos, tá bem? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem da Dani aqui, porque deu aqui um aviso aqui. Deixa eu ver se a Dani pedindo algum socorro aqui. Não, ela agora que ela viu a mensagem que eu mandei para ela para o WhatsApp. Mas vamos lá, pergunta de número 20, Kardec pergunta para os espíritos superiores o seguinte: como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar da sua ignorância em matéria de poesia? Resposta: a poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, como podem fazê-lo numa língua que desconhecem. Além disso, podem ter sido poetas em outra existência. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Quer dizer, a encarnação e a reencarnação, ela, na realidade, nós estamos aqui para acumular conhecimento. Nós vimos aqui, realizamos experiências de toda ordem, consideradas boas ou más, né? Dessas experiências nós extraímos conhecimento, acumulamos conhecimento e progredimos. Esse é o processo, né? Por isso que nós temos que vivenciar todas as experiências, aquelas que são consideradas boas, aquelas nem tão boas assim, né? Para que a gente possa ter sabedoria. Sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento, não é? E nós precisamos disso, precisamos de ter conhecimento a respeito das mais diversas coisas. É necessário o sujeito matar, roubar, enganar, corromper? Não, não é, claro que não é necessário, não é? Porque ele pode auferir desse comportamento aquilo que ele não deve fazer, não é? Mas se ele vivenciar esse tipo de experiência, vai marcá-lo de tal forma que ele não vai vivenciar essa experiência duas vezes. Porque nós temos uma coisa chamada consciência. A consciência é o aguilhão do espírito, é o estímulo do espírito para o seu progresso, não é? Então, nada se perde para o espírito em função disso, do acúmulo de conhecimento, não é? Eu vou ler novamente, porque é muito importante isso, para a gente frisar bem. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Enquanto nós não atingirmos a perfeição em todas as coisas que o planeta Terra oferece, nós não vamos sair daqui. E nós reencarnamos no mesmo mundo sempre, para poder dar sequência, né, naquilo que nós já demos início, nas coisas boas e nas coisas ruins que nós fizemos. Coisas boas nós damos sequência, as coisas ruins nós tentamos consertar. Por isso que é um mundo de expiação e provas. Vimos expiar as faltas do passado, né, para que haja uma compensação com a lei de Deus, reparação, não é? E realizar provas
para saber a quantas anda o nosso espírito. E essas provas não são realizadas para convencer quem quer que seja, a não ser a nossa própria consciência, não é? Ele segue. Assim, o que eles souberam no passado lhes dá, sem que o percebam, uma facilidade que não possuem no estado habitual. Pergunta de número 21. É o mesmo caso dos que têm aptidão especial para o desenho e a música? Resposta do Espírito Superior a Kardec. Sim, o desenho e a música são também formas de expressão do pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhe oferecem mais facilidades. Número 22. Pergunta de Kardec. A expressão do pensamento pela poesia, o desenho ou a música depende unicamente da aptidão do médium ou também do espírito comunicante? Resposta. Algumas vezes do espírito, do médium, outras do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Superiores, que não é o nosso caso. Eles têm todas as aptidões, porque já não reencarnam mais aqui. Já reencarnam em mundos muito melhores que o nosso, não é? Porque vão ali aprimorar essas aptidões. Não tem mais nada para adquirir. Vão aprimorar. Tanto que a tarefa nos mundos superiores é sair do mundo deles e vir inspirar o bem em mundos como o nosso. Não é? Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Pergunta de número 23. Por que motivo um homem dotado de grande talento numa existência não o possui na seguinte? Muito interessante essa pergunta e muito interessante, não menos interessante, a resposta. Resposta. Não é sempre assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na anterior, se ele veio para fazer isso. Se é o objetivo daquela encarnação, que pode não ser. Né? Mas pode acontecer que uma faculdade superior adormeça. O cara lá é o bambambam em física, em matemática, em química, em ciências médicas, ou seja lá no que for. Ele reencarna numa encarnação em que ele não é zero à esquerda em qualquer coisa. Por quê? Qual o propósito disso? Será que o conhecimento dele não o ajudaria numa nova encarnação? Não. Porque o homem sofre de um mal muito grande. Oi, Dani, boa noite. Boa noite. Estava com um problema na internet, agora deu certo. Legal. Boa noite, Dani. Boa noite, gente. Celso, Alexandre, São Luís. Boa noite. Porque o homem sofre de um mal, como eu ia dizendo, muito grande, chama-se egoísmo. O egoísmo é a mãe de todos os defeitos humanos. Vaidade, prepotência, orgulho, enfim, de todas essas coisas que nós conhecemos bem aqui nesse mundo. Então ele precisa deixar de lado um pouco aquilo que ele foi, o doutor que ele foi em outra encarnação, para poder adquirir o quê? Humildade, que é o que nós menos temos. Olha, nós vemos como as pessoas se tornam humildes num leito de hospital. Quando a gente está internado num hospital, você observa que as pessoas perdem a empáfia totalmente, porque eles estão ali vulneráveis. Tem uns que não, viu? Conheci gente aí nesses 4 meses e meio, 5 meses que eu andei peregrinando aí pelos hospitais aqui de Jaú. Tem gente que não perde o narizão, está empinado, o bicho está sofrendo que nem boi embarcado e o nariz está empinado. Não é? Mas para a maioria surte muito efeito, porque ele percebe o quanto frágil ele é perante a sua existência aqui na Terra. Então ele começa a agir, a raciocinar, a pensar de forma diferente, de forma diversa. Esse é o propósito dessas encarnações, de que o cara deixa o título de doutor, que lhe trouxe muitos inconvenientes em outra encarnação, deixa de lado para reencarnar como, sei lá, uma atividade sem expressividade nenhuma, que é para adquirir a humildade que ele não tem e não teria, não fosse essa situação. Bom, as leis de Deus são sábias, não é?
e como sábias que são, coloca o homem no seu devido lugar, no devido momento e no devido tempo. É ali que nós temos que estar. Nós estamos no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Ah, mas eu nasci pobre, eu tenho cabelo de rico. Azar seu, velho. Isso é pobre. E você vai provavelmente desencarnar pobre. Né? Então não adianta negócio de cabeça de rico, é conversa, é história para boi dormir. Trabalha, arregaça as mangas, vai atrás de trabalhar e de prover o seu sustento e as suas necessidades, porque você encarnou com esse propósito. Trabalho é uma das prioridades para os espíritos que encarnam no mundo como o nosso. Nós encarnamos, entre outras coisas, para aprender a trabalhar. Esse é o propósito, está lá, está na obra de Kardec, essa afirmação que eu estou fazendo. Entre outras coisas, para aprender a trabalhar. O espírito, depois, em estado de erraticidade, seja lá que estado for, encarnado ou desencarnado, ele trabalha sempre. E não existe nada no universo que não trabalhe. Tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo lógico para existir. Deus não cria nada de inútil. Tudo tem uma razão lógica. Né? E não é diferente com a nossa existência. E nós somos vamos dizer assim, vamos elogiar um pouco o homem, a gente está falando mal do homem, né? Nós somos as meninas dos olhos de Deus. O grande propósito da criação divina é o homem. Só que ele joga fora, muitas vezes, essa oportunidade e não reconhece a sua própria grandiosidade diante da criação. Não é? Infelizmente. Ele se acha nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, que aqui que só é alguma coisa quem tem muito. É mentira, velho. Você pode não ter posses materiais, mas você tem valor como criação, como criatura criada por Deus. Você tem muito valor, não é pouco, não é muito. Quanta gente sem expressividade financeira, política, social, nenhuma, consegue formar filhos médicos, advogados, fazendo um sacrifício enorme. Não faltou dinheiro para essa gente. Aqueles que não conseguem isso, muitas vezes falta o quê? Falta valor, determinação para essa pessoa, porque é o que nós temos que ter na vida. Ninguém conquista nada, nada cai do céu, a não ser chuva e as bênçãos de Deus. Né? O resto é conquista, e conquista muitas vezes à custa de sangue, de suor e lágrimas. É por isso que nós estamos na Terra. Sofrer é uma necessidade para espíritos como o nosso. Atrasados, imprudentes, não é? É uma necessidade, é por isso que a vida é o que é. E aliás, nós é que pedimos esse sofrimento para poder entender isso. E a maioria muitas vezes acaba não entendendo, né? Então, vamos lá, pergunta de número, nós estamos aqui, acho que nós estamos na resposta da 23, eu estou enganado. É isso mesmo. Na segunda parte da resposta. Ele fala assim, mas pode acontecer que numa faculdade superior adormeça durante o tempo para facilitar o desenvolvimento de outra. Será um germe latente que mais tarde germinará de novo, mas do qual sempre haverá alguns sinais, ou pelo menos uma vaga intuição, pensamento íntimo do próprio espírito encarnado. Você quer saber o que você foi na outra encarnação? Analise o que você é nessa. Por essa análise você sabe exatamente o que você foi na outra encarnação. Não é? Essa é a realidade da nossa existência aqui na Terra. Item de número 224. Essa é a última pergunta desta fase. Item de número 224. Deixa eu ver se tem alguém aqui pelo YouTube. Não temos ninguém. Aqui pela internet, o Jorge. Ele diz aqui, ele fez uma afirmação aqui. É expiação, vim portador de certos conhecimentos de outra encarnação. É assim, Jorge. A maioria de nós não está aqui pela primeira vez e estamos aqui
às voltas com as burrices que fizemos em outras encarnações, né? Ele, nesse item de número 224, ele diz o seguinte: o espírito comunicante compreende todas as línguas, sem dúvida, pois as línguas são formas de expressão do pensamento, e o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para transmitir esse pensamento, necessita do instrumento, ou seja, do médium. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la através dos órgãos corporais, ou seja, através do corpo, não é? Não há outra forma. Como a gente já disse no nosso encontro de estudos da semana passada, a comunicação por instrumentos, ela é uma falácia, é uma enganação, né? Não existe a transcomunicação instrumental. Isso é uma falácia. Somente existe mensagens de espíritos, manifestações de espíritos através de um médium, de um encarnado. E desencarnado também não tem mediunidade, porque não há sentido em desencarnado ter mediunidade. Mas para transmitir esse pensamento necessita do instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la através dos órgãos corporais. Ora, esses órgãos não podem ter, para a transmissão de uma língua desconhecida, a flexibilidade que possuem para a língua familiar. Um médium que só saiba falar o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, se o espírito o quiser. Mas os espíritos que acham a linguagem humana por si só muito lenta em relação à rapidez do pensamento, pois procuram abreviá-la o quanto podem. Por isso que toda vez que você encontrar mensagens de espíritos muito extensas, com muitas palavras, muito rebuscada, desconfia. Liga o desconfiômetro, porque ali tem malandro por trás daquilo. Os espíritos realmente superiores, eles abreviam as respostas de tal forma, é sucinta de tal maneira, que explique muita coisa em poucas palavras. Isso está à prova, está na obra de Kardec, na obra ditada por eles, não é? Impacientam-se com a resistência mecânica da transmissão, e por isso nem sempre o fazem. Essa também é a razão porque um médium novato, que escreve penosa e lentamente na sua própria língua, em geral só obtém respostas breves, sem o necessário desenvolvimento. Por isso também, os espíritos recomendam que só perguntas simples sejam feitas por seu intermédio. Para as perguntas de maior alcance é necessário um médium desenvolvido, que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não escolheríamos, para ler um texto, um aluno que apenas soletra. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de grande importância no tocante às línguas estrangeiras. Os ensaios nesse sentido são sempre feitos por curiosidade, com o objetivo de experimentação. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Eles não gostam disso, não é? Fazendo teste com o espírito superior, faça teste com outros espíritos. O espírito superior é para ser submetido a teste, não é? Por quê? Porque a própria linguagem dele mostra que ele é superior, ou se ele é superior ou não. Não é? Não tem que ficar fazendo teste com o espírito superior. Você pode fazer experiências, isso sim, não é? Mas submetê-los a testes, não. Os espíritos superiores nunca se prestam a isso, afastam-se quando se pretende entrar nesse caminho. Tanto gostam dos assuntos sérios e úteis, quanto lhes repugna ocupar-se de futilidades e simples
curiosidades. Os incrédulos dirão que, sendo para convencê-los, trata-se de coisa séria, pois poderá resultar na conquista de adeptos para a causa dos espíritos. Eu faria uma pergunta aqui para os companheiros. Você acha que os espíritos estão preocupados em fazer adeptos? Absolutamente. Nenhuma preocupação da parte deles em fazer prosélitos, em fazer seguidores. Eles querem esclarecer o homem, esclarecer, elevá-lo a um outro patamar de pensamento, para poder desenvolver neles uma coisa chamada vontade. Porque vontade não é um atributo. A vontade se desenvolve através do desenvolvimento da inteligência e do pensamento. Esse é o propósito da doutrina espírita, esclarecer a humanidade. Só fazer um comentário, Luiz. Pois não, Alexandre. Só um parênteses aí. Volta e meia a gente está nas redes sociais, e nas redes sociais ali é um bom termômetro, né, para a gente compreender hoje como as pessoas pensam, não só em relação aos comportamentos, mas principalmente em relação aos pensamentos. E cada vez que chega a mim algum vídeo, que o algoritmo é muito interessante, quando você busca alguma informação, ele vai te mandando temas associados àquilo, né? Então, quando chega a mim algum vídeo sobre espiritismo, eu percebo o quão imaturas são as pessoas em relação ao tema, né? A falta de conhecimento, o desconhecimento em relação ao espiritismo. Isso está cada vez mais gritante, porque as pessoas, ou elas buscam, algumas, os mais antigos principalmente, não os jovens, buscam ou no catolicismo, ou na igreja evangélica, ou seja lá qual a outra religião que possa ser, buscam as suas bengalas, os seus apoios, principalmente os mais antigos, e as suas crenças estão ali. Mas é impressionante como existe a falta de conhecimento sobre o espiritismo, né? Enfim, é apenas um comentário, porque é muito triste isso, porque se as pessoas, eu já falei isso outras vezes aqui, se as pessoas tivessem maturidade, ou pelo menos vontade ou desejo de buscarem esclarecimento dentro da doutrina espírita, como elas perceberiam que o seu dia seria melhor. Só esse comentário. Sem dúvida, isso é uma realidade, a gente não pode negar que é uma realidade, mas olha, eles não têm pressa, viu? A pressa é nossa. Os espíritos não têm pressa, Deus não tem pressa. Aliás, Deus não está nem aí com o homem, viu? Ele tem, sabe, existem muitas preocupações que ele tem que se preocupar. Nós fazemos parte da criação. Existe tempo e hora para tudo. O homem, ele precisa passar por experiências, até chegar um momento em que ele está maduro para entender isso aqui. Esse é o ponto. Não adianta você querer que o sujeito esteja maduro para compreender uma coisa para o qual ele ainda não está maduro, ele é imaturo para aquilo. Por isso que Jesus dizia assim: não jogue pérolas aos porcos. Ele estava sendo rude? Absolutamente. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, eu não perco tempo com quem não quer aprender. Eu não perco tempo com quem não quer entender aquilo que eu vim ensinar. Pura e simplesmente isso. Né? Então nós temos que entender o seguinte: o espiritismo, ele vai chegar um momento que ele vai ser admitido e adotado pela universalidade dos homens. Porque é uma verdade. Uma verdade, ela não se... Desliga o teu microfone, Alexandre. Uma verdade não se trai. Nunca ela vai se trair. Ela é perene, ela pertence sempre para a história daquele povo, daquele país, daquele planeta. Porque é uma verdade. Tanto é que os ensinamentos de Jesus, 2000 anos que eles estão aí, e eles estão presentes, era verdade naquele momento e é verdade até hoje. Os 10 mandamentos de Moisés era verdade no tempo dele, é verdade até hoje. Os ensinamentos dos Espíritos, não menos. O que falta para o homem é a maturidade. Então Kardec tem uma frase, está lá
Projeto 1868, se não me engano, do livro Obras Póstumas. O Espiritismo contém princípios que, sendo fundados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tendem a ser e um dia serão adotados pela maioria dos homens. Frase de Kardec. Esta frase é de Kardec, não é dos espíritos superiores, não. Muito importante, muito esclarecedora, muito objetiva. Kardec falou isso há 160 e tantos, quase 170 anos atrás. Para nós, quando você fala em termos de 170 anos, você fala, nossa Senhora, né? Quanto tempo vai demorar? Tempo é subjetivo. Se existe uma coisa subjetiva, é o tempo. Ele só existe, como nós conhecemos, para nós que habitamos esse planeta. Para os espíritos, eles não estão nem aí com o tempo, com o nosso tempo, com a nossa maneira de medir o tempo. Né? Então, eles dizem assim, um século do vosso mundo é um instante na eternidade. Um século, 100 anos, não é nada. 200 anos, não é nada. 300 anos, não é nada. 500, muito menos. E assim sucessivamente. O homem só adquire experiência com a vivência das suas próprias existências. Ele vai existir, realizar experiências, delas extrair conhecimento, e desse conhecimento, sim, ele vai progredir. Mas ele tem que adquirir conhecimento. Não é fácil adquirir conhecimento. Primeiro porque depende de uma coisa chamada vontade e determinação. Né? Segundo, que depende muito das circunstâncias, daquilo que é oferecido para ele naquela encarnação. Tem gente que passa uma encarnação inteira e ele não tem meios, não tem como adquirir esse conhecimento naquela encarnação. Então, mas está programado para ele o momento oportuno, a hora certa, o momento certo de ele adquiri-la. Então nós não temos que nos importar se as pessoas querem ou não adquirir conhecimento, se elas objetivam ou não isso, não importa. O importa é nós fazermos o nosso trabalho. Como eu costumo dizer, são palavras minhas, sempre falo isso, a gente tem que fazer o trabalho do varejinho. Um aqui, o outro ali, o terceiro acolá, e não do atacado. O atacado é para a igreja, é para um número grande de pessoas. Deixa o pessoal frequentar a igreja, está sentindo bem? Você é um bom católico, é um bom evangélico? Siga com convicção aquilo que você está fazendo. Seja um bom católico, seja um excelente católico, seja um excelente evangélico. Certo? Mas se você não está contente, então tem essa opção. Você não está contente com aquilo que você tem que controlar? Então nós temos essa opção. O espiritismo é uma opção. Você quer? Ótimo. Se você não quer, meu amigo, buonanotte, como fala o italiano, né? Vamos lá. Seguindo. A isso respondem os espíritos. Abre aspas. Nossa causa não precisa dos que são bastante orgulhosos para se julgarem indispensáveis. Chamamos para nós aqueles que queremos e que são sempre os mais humildes e pequenos. Jesus falava isso. Jesus falava exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o pequeno é humilde. Eu falei um pouco atrás que muitas vezes o espírito vive uma determinada experiência, ele larga o título de doutor para adquirir uma coisa chamada humildade. Se ele não tiver humildade, ele não vai entender isso aqui nunca. Primeiro que ele acha Deus um déspota, um brincalhão. O cara joga a gente aqui para a gente sofrer. Ele não entende as leis de Deus. Ele não entende as leis naturais. Imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, causa e consequência. Ele não entende, ele não vai entender nunca nessa encarnação. A encarnação que ele for narizudo, nariz empinado, ele não vai entender nunca. Ele precisa adquirir humildade. Aí quando ele é humilde, ele está com a cabeça aberta para poder vislumbrar outros horizontes. Aí sim, aí muito possivelmente ele vai encontrar isso aqui. Porque isso aqui nada mais é que a explicação e a ampliação daquilo que ensinou Jesus. Explicado, organizado e ampliado.
Isso é espiritismo. Não vem falar nada mais do que Jesus falou. Só que de uma forma muito mais abrangente, muito mais explícita do que Jesus falou. Né? Jesus falava por parábolas, ele era obrigado a isso, né? Diferentemente da doutrina espírita, que não economiza palavras. O espiritismo coloca as coisas às claras, não há ambiguidade, não há duplo sentido, ou é ou não é. Então é isso que o homem precisa. O homem precisa exatamente disso. Ele vai chegar lá. Ele chegará lá. O espiritismo será abraçado pela universalidade dos homens, diz Kardec. Ele segue. Jesus fez acaso os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis convencer-vos, tendes outros meios que não as exigências. Começa por sujeitar-se aos fatos. 2 pontos. Não é normal que o aluno imponha sua vontade ao mestre. Estamos lidando com espíritos superiores. Quando você lida com o espírito mequetrefe, desencarnado mesmo, eu estou falando, inferior, imperfeito, você trata ele de igual para igual. Agora, com o espírito superior é com reverência, com muito respeito. O aluno não se impõe ao mestre, diz Kardec. E aqui tem um rodapé do professor José Herculano Pires que diz o seguinte, uma nota do tradutor. Os incrédulos pensam sempre em termos de proselitismo, de divulgar a qualquer custo, fazer seguidores a qualquer custo. Não é o propósito da doutrina espírita. Que entendam isso aqueles que se dizem espiritistas, porque esse não é o propósito da doutrina. Vai muitos séculos ainda para que ela seja entendida na sua amplitude. Como é que você pode ter uma outra aí que se diz complemento da doutrina espírita, se nem a própria doutrina espírita é compreendida e entendida ainda? O homem não conhece a doutrina espírita, por mais que se estude, é uma ciência que leva muitos e muitos anos para poder estudá-la e compreendê-la. O professor segue. De acordo com os hábitos da vida terrena, os espíritos, entretanto, não se interessam pelo número de adeptos, e sim pela qualidade moral destes. Se o incrédulo não tem condições de maturidade moral, só aceitando a realidade dos fatos segundo os seus caprichos pessoais, por mais inteligente, culto ou importante que seja, de nada valerá a sua adesão para os espíritos. Pois em nada poderá auxiliá-los no alevantamento moral da humanidade. Esse é o propósito. Esse termo que o professor usa, de alevantamento moral, nada mais é que o esclarecimento necessário para que o homem deixe de lado o valor que ele dá para as coisas materiais e passe a valorizar as coisas espirituais. Esclarecimento. Não tem outra forma. A ideia justa que se faça da vida futura confere ao homem uma fé inabalável no porvir. Frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem precisa de ter um conhecimento profundo sobre esse assunto. Senão ele não muda a sua forma de agir. Ele não larga a chupeta que ele tem. O dinheiro, ele ilude muito, ele convence muito. Ele realmente leva o homem a uma compreensão das coisas muito equivocada. Ele busca o dinheiro avidamente, ele busca a posse material avidamente, que é aquilo que ele conhece. Quando ele conhece a doutrina espírita com a profundidade necessária, ele deixa de lado esses valores. 60%, 70% desses valores ficam de lado. Ele vai dar o valor exato para as coisas materiais e valorizar muito mais as coisas espirituais. Porque esse é o propósito da vida. Esse é o real propósito da vida. E não aquilo que os materialistas entendem como propósito.
Esta é uma das, pois em nada, esta é uma das questões mais difíceis de se compreender no tocante às relações com o mundo invisível. O que vale muito para o homem apegado no mundo terreno, para os espíritos nada vale. E vice-versa. Essa diversidade de valores impede a compreensão do problema. É muito comum, eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu acho válido comentar, até porque está com o chiado muito alto, Dani. Vê como é que está lá no... Deixa eu ver aqui como é que está, espera um pouquinho, vou diminuir um pouquinho o som, vê se melhora, Dani. Eu diminui um pouco o som aqui, vê se melhora, por favor, me dá um retorno aí. O Jorge comenta aqui, Allan Kardec, que reflete essa ideia de esclarecimento através das épocas. A fé inabalável só o é que pode encarar de frente à razão, em tudo, em todas as épocas da humanidade. É exatamente isso, né? Essa frase é icônica, né, Jorge? Como é que está o som agora? Ainda está alto? Melhorou, Dani? Ou está muito alto ainda? E para mim aqui no YouTube diz que a transmissão está excelente, a qualidade está excelente. Como é que está, Dani? Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui. Veja agora, Dani, por favor. Deixa eu ver o microfone aqui. Se está muito alto. Pronto, diminuiu um pouquinho também. Dá uma olhada, por favor, Dani. Melhorou? Não melhorou? Ai. Não sei o que fazer, Dani. Espera um pouquinho, por favor. Deixa eu mexer aqui no... Aí. Vê agora, Dani. Deve ter melhorado bastante para você aí. Dá uma olhada, por favor. Vê se melhorou, Dani, por favor. Eu diminuí aqui a potência aqui da minha transmissão. Não? Então não sei o que fazer, Dani. Não tenho o que fazer. Veja no YouTube, por favor. Jorge, como é que está o som para você aí no YouTube? Dá uma luzinha para mim, por favor. Onde é que a Dani está vendo isso? No YouTube. O áudio está alto para ela no YouTube. Ela disse que o áudio está alto no YouTube. Dá uma olhadinha aí para você como é que está. Agora acho que está ok. Ela disse que está ok. Deve ter melhorado lá. Muito bem. Pode ser que eu tenha deixado muito alto no meu aplicativo aqui e tenha estourado, mas não estava estourando para mim aqui não. Tem um medidor, um oscilômetro aqui que a gente percebe. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu pegar o fio da meada novamente. Bom, eu perdi o fio da meada agora, mas não tem problema, eu volto a lembrar. Ele segue dizendo o seguinte. Kardec segue dizendo o seguinte, tira o som do teu falante, isso. Luiz, era um chiado, viu? Mas me parecia um chiado no YouTube lá, mas vamos seguir aí. Certo, a Dani disse que está ok, ela disse que vai para o Facebook. Tá, pode ser do YouTube, o YouTube ele dá, é uma graça aí. Aqui está tudo bem, diz lá o Jorge, tudo tranquilo, bem nítido, legal. Muito bem. Segue Kardec. Disso resulta que, salvo algumas poucas exceções, o médium transmite o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos de que dispõe. E a expressão desse pensamento pode e deve, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Pode e deve refletir-se da imperfeição desses meios. Somos espíritos imperfeitos. Você não pode haver médium perfeito. Não pode haver. Não existe médium perfeito. Ah, mas Jesus era um médium perfeito? Jesus não era médium. Como é que um espírito aqui, desencarnado aqui na Terra, podia ter
transmitir alguma coisa, porque não chegava nem perto. Nem perto Jesus chegava. Aquele negócio de 40 dias no deserto, isso é tudo balela. Dele ser, atentado 40 dias no deserto, que é coisa de... Quem não tinha que escrever, escreveu aquilo lá. Como é que um espírito imperfeito vai se aproximar de Jesus? Um espírito perfeito. Então Jesus não era médium. Ele recebia o influxo de Deus, isso sim. A inspiração divina, isso sim. Mas não de um espírito. Então Jesus não era médium. E não existe nenhum médium perfeito. Essa é a realidade. É que tira aí da cabeça aqueles que acham que não, que fulano, que ciclano. Não, conversa fiada. Né? Semântica, nada mais. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os mais elevados pensamentos, os mais filosóficos, falando como camponês. Pois, como se sabe, para os espíritos, o pensamento está acima de tudo. Isso responde às objeções de certos críticos quanto às incorreções de linguagem e de ortografia, que se podem atribuir aos espíritos, e que tanto podem ser deles quanto dos médiuns. É uma futilidade apegar-se a essas coisas. E não é menos pueril querer reproduzir essas incorreções com minuciosa exatidão, como vimos fazerem algumas vezes. Podemos corrigi-las sem nenhum escrúpulo e, a menos que sejam características do espírito, caso em que será útil conservá-las como prova de identidade. Assim, por exemplo, vemos um espírito escrever constantemente Jules com o S, referindo-se ao neto, porque quando vivo escrevia assim, embora o neto, que servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. É uma prova de identidade do espírito, era o avô mesmo que estava escrevendo. A seguinte dissertação, dada espontaneamente por dois espíritos superiores que se revelam por comunicações bastante elevadas, resume de maneira mais clara e completa a questão do papel do médium. Abre aspas para o espírito. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Espírito desencarnado com espírito desencarnado se comunica pelo pensamento. Espírito desencarnado com espírito encarnado se comunica pelo pensamento. Nós é que usamos a linguagem articulada. Eles não. Sempre assim. O espírito falou, não falou nada. Você ouviu, aspas, pelo pensamento. E pensou que era. A gente está tão habituado com a linguagem articulada, o sujeito pensa que ouviu alguma coisa, não ouviu nada. Já aconteceu comigo, inclusive. Eu pensar ter ouvido alguma coisa. Nossos pensamentos não necessitam das vestes das palavras para que os espíritos compreendam. Todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, pelo simples fato de o dirigirmos a eles. E isso na razão do grau de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que determinado pensamento pode ser compreendido por estes e aqueles segundo o respectivo adiantamento, enquanto para outros o mesmo pensamento, não despertando nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não é perceptível. Isso acontece também com o encarnado. O sujeito fala uma frase boa, mas o que você quer dizer com isso? Simplesmente não tem alcance, muitas vezes, intelectual para compreender. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apropriado para transmitir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda,
o que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados à sua mediação. Porque o ser terreno põe o seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos num médium, o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, quer dizer, o sujeito um propedeuta, né, um cara que adquiriu muitos conhecimentos aqui nessa encarnação, ou tem adquirido esses conhecimentos na encarnação anterior, em encarnações anteriores, serve da mesma coisa, da mesma forma, embora ele não saiba disso. Né? Tá. Lá. Oh, meu Deus. Pronto. Desligar. Assim, quando encontramos no médium um cérebro cheio de conhecimentos, já li aqui, tá, conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servir-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Ele vai continuar a explicação. O que eu só quero lembrar é o seguinte: não é porque o sujeito está dando uma mensagem de um espírito superior que ele também é superior. O médium encarnado, estou falando. Ele pode ter sido aproveitado pelos conhecimentos que ele tem nesta encarnação ou encarnações anteriores, o que não significa que moralmente ele é melhor que o médium que não tem esse esclarecimento. Pelo fato dele ter mais conhecimento do que o outro. Não tem. Ele segue. Como um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento, o que é muito importante. A formação de palavras e, consequentemente, de frases, rapidamente, é muito importante para eles, porque eles expressam o pensamento. O pensamento é muito mais rápido que as próprias palavras. Então, uma pessoa que articulada, uma pessoa que tem a facilidade em articular palavras e formar frases, é muito apropriado para eles, para a mensagem deles. Por isso que eles procuram se utilizar de pessoas muitas vezes com mais conhecimento que as outras. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondente a esse pensamento. Quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por eles recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Trazem sempre o cunho pessoal do médium. Ele não disse às vezes, ele disse sempre. Porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadra em suas preocupações habituais. O que desejamos dizer não provém dele de maneira alguma. Ele não deixa de exercer a sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características da sua individualidade. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis. E, embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspectos inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada por essas lentes. Melhor ainda, comparemos os médiuns a esses botijões de vidro com líquidos coloridos e transparentes que se veem nos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como focos luminosos voltados para certos trechos de paisagens morais, filosóficas,
psicológicas, iluminando-as através de médiums azuis, verdes ou vermelhos, de maneira que o nosso raio luminoso toma essas colorações, ou seja, obrigado a atravessar vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, o que vale dizer médiums mais ou menos apropriados. Esses raios só atingem os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração ou a forma própria de particular desses médiuns. Enfim, para terminar, com mais uma comparação, nós os espíritos somos como compositores de música que, tendo composto ou querendo improvisar uma área, só dispõe de um desses instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito comum. Não há dúvida que com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a área de maneira satisfatória, embora os sons do piano, do fagote ou da flauta sejam essencialmente diferentes entre si. Nossa composição será sempre a mesma nas diversas variações de sons. Mas se dispomos apenas de um apito comum, ou mesmo de um sifão de esguicho, eis-nos em dificuldade. Quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois temos de recorrer às formas imperfeitas de expressão, o que é para nós embaraço. Somos então forçados a decompor os nossos pensamentos, editar palavra por palavra, letra por letra, o que nos é fatigante e aborrecido, constituindo verdadeiro entrave à presteza e ao bom desenvolvimento de nossas manifestações. Acho que dá para a gente acabar. É por isso que nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficientemente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos numa palavra. Porque então o nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos, só tem de lhes impulsionar a mão, que serve de porta-caneta ou porta-lápis. Com os médiuns mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho semelhante a que temos para nos comunicar-nos por meio de pancadas, ou seja, indicando letra por letra, palavra por palavra, para formar as frases que traduzem o pensamento a transmitir. Essa a razão de nossa preferência pelas classes esclarecidas. Não significa, repito, moralmente melhores. Absolutamente. Esse negócio de espiritismo elitizado, isso é conversa de quem não conhece a doutrina espírita. O espiritismo não é elitizado coisa nenhuma. É pela facilidade do instrumento, porque o médium não passa de um instrumento que o espírito se serve de gente assim. Vocês não tenham dúvida disso. Essa é a razão de nossa preferência pelas classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento da mediunidade escrevente. Embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, nada a ver com moral, mais rebeldes e mais destituídos de moralidade. E é também por isso que, se hoje deixamos aos espíritos brincalhões e pouco adiantados a transmissão das comunicações tangíveis por meio de pancadas e os fenômenos de transporte, também entre vós os homens pouco sérios preferem os fenômenos que lhes tocam os olhos e os ouvidos aos que de natureza puramente espiritual, puramente psicológica. Quando queremos ditar mensagens espontâneas, agimos sobre o cérebro, nos arquivos do médium, e juntamos o nosso material com os elementos que ele nos fornece. E tudo isso sem que ele o perceba. É como se tirássemos da bolsa do médium o seu dinheiro
e dispuséssemos as moedas para somá-las, na ordem que nos parecesse melhor. Mas quando o próprio médium quer interrogar, seja por que meio for, seria bom que refletisse seriamente a fim de nos fazer as perguntas de maneira metódica, facilitando-nos assim o trabalho de responder. Porque, segundo já foi dito em anterior instrução, vosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável, bagunçada. O homem não ordena pensamento. Por isso que a filosofia é muito importante. Filosofia é a ciência que nos ensina a pensar com lógica. É preciso ordenar o pensamento. Quando você tiver um problema, divida o seu problema em diversas partes. Comece a resolver pela mais fácil até a mais difícil. Isso é ordenamento de pensamento. Mas o que o homem faz? Pensa tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, de forma desordenada. Para os espíritos isso é terrível. Eles não têm como organizar o nosso pensamento. Cabe a nós fazer isso. Não é? Sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiro, é bom e conveniente que sejam antes comunicadas ao médium para que ele se identifique com o espírito do interrogante, impregnando-se, por assim dizer, de suas intenções. Porque então nós mesmos teremos muito mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Podemos certamente tratar de matemáticas através de um médium que as desconheça por completo, mas quase sempre o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente. Isso quer dizer que se trata de um conhecimento pessoal do ser fluídico e não do ser encarnado, porque o seu corpo atual é um instrumento inadequado. Está vendo onde está a inadequação da encarnação? Sempre no corpo. O corpo barra, corta, né, o desenvolvimento intelectual do espírito, não moral, o intelectual. Não dando condições a eles de total manifestação daquilo que ele já desenvolveu em outras encarnações para que ele adquira outras experiências. Eu vou repetir, porque o seu corpo atual é um instrumento inadequado ou rebelde a essa forma de conhecimento. O mesmo que se dá com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas. E ainda com todos os demais conhecimentos peculiares à espécie humana. Por fim, temos ainda um meio penoso de elaboração aplicado aos médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, que é o da reunião das letras e das palavras, como se faz em tipografia. Como já dissemos, os espíritos não têm necessidade de vestir os seus pensamentos com palavras. Eles o percebem e os transmitem naturalmente entre si. Os seres encarnados, pelo contrário, só podem comunicar-se pelo pensamento traduzido em palavras, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, enfim, vos são necessários para a percepção, mesmo mental. Nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Assinado por Erasto e Timóteo. Eu vou deixar aqui a observação de Kardec para nosso próximo encontro, que nós estamos exatamente a 21 horas e 2 minutos desta quarta-feira. Vamos marcar aqui a observação ditada por Kardec para o nosso próximo encontro na quarta-feira da semana que vem, dia 11. Próximo dia 11, quarta-feira. Alguma pergunta? A Dani está reclamando que no Facebook está a mesma coisa para ela. Eu acho que é problema dela lá, viu? Infelizmente ela está com problema. Ela vai ter que assistir aí o vídeo
dessa transmissão para poder entender o que foi estudado hoje. Lamentavelmente, viu, Dani? Infelizmente. Muito bem, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa àquilo que foi estudado? Tudo ok para mim, tudo certo. Celso? Tudo certo, tudo isso. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Convido a todos os queridos companheiros, queridos confrades, que procurem esquecer os encontros e desencontros desse dia, para elevarmos o nosso pensamento, unirmos o nosso pensamento com o de Jesus, Ele que é o nosso mestre, modelo e guia de todos nós e da humanidade, e juntos com Ele nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas e muita alegria de viver, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. E dá-nos ainda, Senhor, a força moral para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.